Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, né? Pra gente dar continuação aí ao nosso estudo, que tem como título, vocês lembram? Fala aí se você lembra. Qual é o título do nosso estudo? Enfrentando as tragédias da vida, né? Eu comentei com vocês aí que esse texto parece até que foi proposital, né? Esse estudo, porque nós estamos vivendo um momento de tragédia mundial e estamos estudando sobre as tragédias da vida. Só que não foi proposital, isso foi de Deus para a tua vida. Porque, como eu falei anteriormente, nós estamos estudando a revista Cristã, que foi programada para esse primeiro trimestre. E quando ela foi escrita e programada, não tinha nada disso programado. Quando não tinha nada disso acontecendo, né? Nada dessa tragédia. E quando a nossa presidente também pensou em estudar a vida cristã, também não pensou nisso, né? Vamos estudar. Ela queria que nós estudássemos a revista desse ano e também nem imaginava que viria tão a calhar com o momento que estamos vivendo. Recapitulando o que já vimos falando até aqui, né? Na introdução falamos aquela frase muito especial sobre aqueles que creem em Deus e espera-se postura de fé e confiança inabalável em meio à crise. E comentamos que nós temos a tendência humana de resolver os nossos problemas com a nossa própria força, com as nossas próprias mãos. Esquecendo muitas vezes de perguntar a Deus qual é a vontade dele para nós. E vamos fazendo e fazendo e fazendo até que chega um momento que a gente fala, tem muitas pessoas comentam assim, agora só um milagre, como se tivesse tipo, acabou, não tem mais jeito, não tem solução, não tem como resolver. E aí fala agora só um milagre. Quando na verdade nós devíamos pensar que tudo que acontece na nossa vida é um milagre de Deus, tem a mão de Deus, né? Então desde o começo, quando eu enfrento uma crise, uma tragédia, eu preciso começar pensando, para eu sair dessa tragédia só um milagre, começar orando já desde o começo, Senhor, então faz um milagre na minha vida. E aí não sair fazendo e resolvendo e vendo aqui e olhando ali, e os amigos, e isso, aquilo, outro, até que a gente não tenha mais como fugir, né? Estamos comentando sobre a vida de Elimeleque e sua família. Para quem não sabe quem é Elimeleque, ele é o esposo da Noemi. A história deles está lá no livro de Ruth. E eles estavam vivendo no tempo de Juízes. Então, um breve estudo sobre o livro de Juízes e o tempo em que Israel esteve sendo governado pelos juízes fez-se necessário nesse estudo. E nós percebemos que o povo de Israel vivia num círculo vicioso na época dos juízes. Eles não tinham um governante justo, não tinham um rei, e eles viviam um círculo vicioso, viviam momentos de prosperidade e bênção, e aí quando eles estavam muito bem com tudo que eles necessitavam diante deles, com toda a riqueza e toda a prosperidade na terra que mana leite e mel e tudo mais, o que eles faziam? Apostasia da fé. Lembramos que a apostasia é quando a gente abandona a nossa fé. E aí quando isso acontecia, quando eles esqueciam de Deus, começavam a adorar outros deuses, outros ídolos, Deus trazia o castigo divino para o seu povo. Esse castigo vinha em forma de uma seca, em forma da fome para o povo, ou uma invasão inimiga. E aí eles passavam por um período de arrependimento, clamavam ao Senhor novamente, o Senhor lembrava deles e voltavam a ter prosperidade e bênção, e o círculo começa todo novamente. Isso foi o que aconteceu no tempo dos juízes. Conversamos sobre os Juízes 6, 7 e 8, quando o povo dos midianitas e os amalequitas invadiram Israel, estiveram sob invasão a Israel durante 7 anos, roubando, saqueando. Todas as vezes que eles iam semear, o povo vinha, os amalequitas e os midianitas, roubavam toda a ceifa deles e os gados, e eles estavam passando por um momento de fome. Deus levantou o Gideão, que os livrou depois de 7 anos, mas eles estavam passando nesse período aqui de Elimeleque, um período de fome. E aí nós chegamos lá no tópico 1, que foi o último estudo, pensando que um período de fome é quando o problema e a crise nos alcançam. Para Elimeleque e sua família foi aquele período de fome. Qual é o problema que te alcançou nesse momento? De repente seja um problema na sua família.
De repente você pensa que o seu casamento não tem mais jeito, ou o seu filho não tem mais jeito, de repente ele saiu de casa e não tem mais jeito. Qual é a tragédia que está acontecendo na sua vida, que esse problema e essa crise te alcançou? E quando esse problema e essa crise te alcança, é o momento da gente lembrar daquela primeira frase lá, né? A nossa postura de fé e confiança deve ser inabalável mediante essa crise. Nossa confiança está no Senhor. Lembramos um pouquinho da oração do Pai Nosso que nós pedimos, né? Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, a cada dia. Pensamos então e lembramos que basta o seu dia, o seu próprio mal. Quando nós estamos vivendo uma tragédia, é muito difícil ficar pensando: mas como vai ser semana que vem? Mas como vai ser no mês que vem? Mas como vai ser tal coisa ou outra coisa? Voltando à tragédia que estamos vivendo, essa tragédia mundial, muitos têm pensado, né? Poxa, já tem 2 semanas sem escola, já perdeu o mês de março, vai perder o mês de abril, as crianças vão perder o ano. Estamos pensando sobre a economia, tanto tempo os ambulantes, pessoas que não têm seu salário fixo, em casa sem trabalhar, e como é que vai comer, como é que vai fazer, como é que vai acontecer. É uma tragédia que estamos vivendo, mas nossa fé precisa estar em Deus inabalável, porque nada foge ao controle de Deus. Né? E aí Elimeleque e sua família estavam vivendo exatamente essa tragédia, um período de fome na cidade de Belém. E o interessante é que nessa cidade, até comentamos isso também, essa cidade era chamada de a Casa do Pão. Eles viviam de cultivo de cereais e nunca houve fome naquela cidade. Eles sempre tinham o que comer, sempre tinham cultivo dos cereais e conseguiam fazer pão e conseguiam viver bem e nunca tiveram passado por esse momento de fome até esse período, no qual houve esses saques dos midianitas e dos amalequitas e eles começaram a ter fome porque eles não conseguiam mais plantar, porque tudo que eles tinham para plantar o inimigo roubava deles, eles não conseguiam produzir os gados porque o inimigo vinha e roubava e eles estavam passando por essa fome. A fome, muito grande, por muito tempo, nos leva a ter medo de morrer, não é mesmo? Ninguém sobrevive com fome por muito tempo. E aí, podemos pensar em Elimeleque e sua família, né, que eles estavam ali passando aquela fome em Belém, sem saber, pensando no futuro, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, como vai ser. Não conseguimos plantar porque nossos cereais foram roubados, então a gente não vai ter uma colheita. Como é que vai ser? Nós não vamos ter nada, não teremos nada para comer. E agora como é que vai ser? E pensando em como vai ser no outro dia, Elimeleque tomou uma decisão humana. Em nenhum momento no livro de Ruth, lá no capítulo 1, que eu pedi para vocês lerem, comenta que Deus falou para Elimeleque que ele devia sair da sua casa, desse momento de fome, para Moabe. Em nenhum momento se falou isso. O tempo todo se fala que ele tomou a sua família, os seus filhos, seus 2 filhos e sua mulher e foi para Moabe, para uma outra terra. Ele tomou uma decisão humana, com medo do que vinha amanhã e depois de amanhã, como que vai ser isso? E aí eu lendo essa história, estudando esse texto, eu lembro muito de uma coisa que aconteceu comigo bem parecida, né? Para quem não sabe, eu tenho 3 lindos filhos e quando eu engravidei do terceiro, o meu do meio tinha acabado de fazer 1 ano. E eu tinha acabado de conseguir 2 empregos novos dos meus sonhos. Aquele emprego que eu sempre quis trabalhar em 2 lugares, na UTI e no Natal. E eu estava nesses 2 empregos que eu sonhei a minha vida inteira, desde que eu me formei na faculdade até aqui. Eu sonhei com esses 2 empregos e eu estava nesses 2 empregos, começando a minha vida tudo de novo, porque o mais novo que eu tinha na época, que era o Daniel, o do meio, já estava mais velhinho, já conseguia ficar com alguém para eu trabalhar e eu estava muito contente, estava vivendo um momento de prosperidade, um momento de bênção. E aí me veio a notícia que eu estava grávida do meu terceiro filho. A vida com 2 filhos pequenos já não é fácil. Com 3, então, me desesperou.
E aí eu fiquei pensando no amanhã. Meu Deus, eu vou ter que sair dos empregos para poder tomar conta dos filhos. E como é que vai ser a escola? A escola para 2 já tá difícil, que dirá agora para 3? E o plano de saúde? Como é que nós vamos dar comida para esses 3? Como é que eu vou amamentar um enquanto o outro ainda é muito pequeno? Eu entrei em pleno desespero como Elimeleque. E eu fui profundamente ministrada ao coração por meu Deus, que ele falava para mim da seguinte maneira: minha filha, te basta viver cada dia o seu próprio mal. E eu passei a fazer isso. Passei a gestação toda vivendo cada dia. O que eu preciso fazer amanhã? Ah, um exame de ultrassom. O que eu preciso fazer tal dia? Um exame disso, um exame daquilo. E aí eu comecei a viver cada dia o seu próprio mal. E aí, voltando para o nosso tópico 2, tem como título: Mudando de Belém para Moabe, a decisão humana de se livrar do problema. O que você está tentando fazer para resolver esse problema aí da sua trajetória?